Olá, eu sou Ellen, eu faço parte do grupo junto com Eduarda, Larissa e Maria Eduarda. Nós somos da turma VA1, da disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, da professora Karina Mendes. Nós estudamos a linguista brasileira Igedor Koch, mestre e doutora em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, professora titular de linguística da Unicamp, e publicou alguns outros trabalhos, como Argumentação e Linguagem, em 1996. Nós usamos como base o livro Conversas com Linguistas, Virtudes e Controvérsias da Linguística, de Antônio Xavier e Susana Cortez. Sobre a Koch, ela buscou expressar alguns conceitos, como retratar a linguística enquanto sistema contínuo de desenvolvimento e os papéis importantes que ela se desenvolve em sociedade e suas relações. Para ela, a língua funciona como um sistema de uma prática social, os quais não podem se dissociar. Ela é sistema por ser constituída por níveis, como morfológico, sintático, fonológico, morfológico, com elementos que se relacionam. Porém, a língua pode somente ser realizada e esculpida em práticas sociais. Ela defende que entender a interação humana através da língua é entender praticamente tudo. Qual é a relação entre língua, linguagem e sociedade? Tendo a linguagem como uma forma do ser humano se expressar através de signos e levando em consideração que é impossível a existência da língua sem a sociedade, Igedor diz que a língua adquire características por meio das práticas sociais, servindo como modo de expressão e interação. Sendo assim, se adequa à época e também outros critérios não mencionados, como os grupos sociais. A sociedade é essencial, pois sem a sociedade não há língua, já que a língua é configurada pelas práticas sociais de uma sociedade, de uma comunidade. Há vínculos necessários entre língua, pensamento e cultura. Ao estabelecer relação entre sociedade, cultura e língua, caracterizada como prática social, e considerar que o pensamento construído por meio da cultura em que estamos inseridos, a linguista consegue afirmar que sim, há vínculos necessários entre os três. Ou seja, como o pensamento humano é construído no interior da cultura e a língua é o lugar de interação dos membros de uma determinada cultura, é possível afirmar que sim, há um vínculo. Sim, ela acredita que a linguagem tem um sujeito, mas não um sujeito individualista, adâmico, criador de tudo, mas sim um sujeito social, que está condicionado ao meio em que vive. A linguística é a teoria e ciência da linguagem verbal, que estuda o sistema linguístico e como a língua é disposta na sociedade. Ela também acredita que a linguística é uma ciência, porém apenas com assuntos como fonologia, morfologia, sintaxe e, a depender de quem estuda, alguns assuntos relacionados à semântica também podem ser considerados. Ela lembra que, no início do estruturamento, a linguística se desfez do que não era estritamente linguístico, para poder provar que era de fato uma ciência, tendo que comprovar o que tinha objeto, metodologia e terminologias próprias. Hoje em dia, é um fato que a linguística é uma ciência piloto das ciências humanas. A linguística pode desempenhar papéis importantes em diversos assuntos, seja quando se compara línguas ou nas traduções, estudos de textos e ensino sobre a língua, e também apresenta grande relevância para aqueles que exercem profissões que se relacionam com os estudos de língua, sendo na hora de estudar os fonemas de uma nova língua, por exemplo. Além disso, ela defende que entender a interação humana através da língua é entender como o ser humano se comporta em sociedade, como ele age, interage, argumenta, contra-argumenta, ou seja, praticamente tudo. A linguística teria algum compromisso necessário com a educação? Partindo do ponto de vista dela como professora e seguindo as recomendações dos parâmetros curriculares nacionais, fazer com que os alunos consigam produzir seus próprios textos de diversificados gêneros de maneira coesiva e coerente, os alunos serão desenvolvidos para que sejam cidadãos conscientes e capazes de ler e compreender textos. Além disso, é importante e essencial no aprendizado de outras línguas. A linguística se insere na pós-modernidade de forma que ela precisa acompanhar as mudanças, conforme novos gêneros textuais vão surgindo. Exemplos disso são os e-mails, os textos, os sites.
Ela também acredita que esse é justamente o maior desafio para a linguística no século XXI, que é se adaptar e acompanhar as inovações. Ela usa a ideia de Noam Chomsky, que aprofunda de forma complementar que os linguistas precisam estar atentos às inovações sociais, independente da língua, e como cada uma se insere e modifica conforme as práticas sociais. E com isso gostaríamos de expor o quão explícito ficou ao longo da entrevista que a linguística é uma fonte contínua e ampla de conhecimentos e inovações, seja qual for a língua, devido ao fato de evoluir junto com a sociedade.